Eu vou dar prosseguimento à leitura, agora na página 36, de O Cristo Ecumênico, Dessectarizar Jesus. Chegamos ao abrangente significado de Jesus. Por que ecumênico? Por que dessectarizá-lo? Lutar para mostrá-lo em sua grandeza extraordinária. Até poderíamos dizer sobrenatural, neste caso sim. É página 36, por favor, vai a 37. Vamos ver se eu vou até a 38. O abrangente significado de Jesus. Página 36, Diretrizes Espirituais da Religião de Deus. A respeito do abrangente significado de Jesus, que as nações do planeta precisam conhecer melhor, nada mais oportuno do que relembrar um editorial que redigi para a revista LBV. Vamos lá. Jesus está sempre na moda porque é eterno. A seu respeito profetizou Simeão: eis que este menino está destinado para a ruína e para a elevação de muitos, e para ser alvo de contradição. Evangelho do Cristo, segundo Lucas, capítulo 2, versículo 34. Ora, quem vem fazer uma reforma como a que Jesus vem realizando esses milênios, é mesmo alvo de contradição. Não que ele seja contraditório, é que os homens, nas suas diversas fases de entendimento, vão entendendo de formas diferentes. E até entre os próprios cristãos, por esse motivo, se estabeleceu discórdia, que todos devemos esquecer e olhar para o futuro, que lá está o Cristo, no presente levando-nos para o futuro. O passado só como ensinamento. Então houve um afastamento da doutrina de amor fraterno que ele propôs à humanidade. Não da parte de todos. Há criaturas extraordinárias na história do cristianismo. Se o Brasil quiser, queimando etapas, e o mundo também, realmente encontrar o seu destino no concerto das nações, neste final tríplice de século, de milênio e de ciclo apocalíptico, isto eu escrevi no século XX, que está ali pertinho, mas são ensinamentos eternos, não por mim, mas pela origem da inspiração. Se o Brasil quiser, e o mundo também, devem procurar compreender que Jesus é, acima de tudo, uma generosa e atualíssima ideia em marcha que merece ser estudada e vivida por todas as almas antissectárias, libertas de preconceitos e tabus. O fato é que, se às vésperas do novo milênio a maior parte da humanidade ainda não se convenceu de que o cristianismo tem as soluções dos problemas que a afligem, a culpa é de determinados cristãos quando, consciente ou inconscientemente, restringem a ação do pensamento do Cristo. Ora, a culpa seria de quem? Basta ver que até hoje os irmãos ateus, materialistas, dão muito maior valor ao que dizem e escrevem seus pensadores que alguns cristãos às palavras e aos exemplos do Cristo. O Evangelho e o Apocalipse são muito menos focalizados, discutidos e vividos que a doutrina de Marx. Vejam-se os tratados sociológicos, políticos, o currículo universitário, as conferências que não falam em Jesus. Isto eu estou escrevendo na década de 1980.
E quando o fazem, salvo raras exceções, é à luz do obscurantismo, ou seja, do deboche sofisticado. Mas pela força dos fatos e pelo caminhar da verdade, isso vai acabar. E não me digam que Jesus não sabia o que era verdade. Traga bem aqui o livro de Deus, naquela parte, Zaru responde, o povo pergunta, Zaru responde, em que ele explica que Jesus sabia o que era verdade. Ele não se dispôs a responder ao Pilatos. Como é que Pilatos ia entender? Se entendesse, não seria o juiz iníquo que foi. Aliás, há uma página de Rui Barbosa que enfoca esse papel triste de Pilatos. Muito bem, posso até trazê-la para vocês. É longa, pelo menos alguns trechos. Mas pela força dos fatos e pelo caminhar da verdade, isso vai acabar. Bem, eu tenho aqui, já me trouxeram, o livro de Deus, em que juntei os fundamentos da religião divina, da pregação de Alziro Zarur e também da minha palavra. Página 19, Jesus sempre soube o que é a verdade. O povo pergunta, Zarur responde. Por que LBV não diz o que é a verdade? Zarur respondeu. Muita gente já fez esta pergunta através de cartas à Legião da Boa Vontade. Não estranho, portanto, que alguns a façam ainda com o mesmo espírito com que a formulou Pôncio Pilatos. Que é a verdade? E como vemos no Evangelho, Jesus silenciou. Muitos citam essa passagem para argumentar que nem mesmo Jesus sabia o que é a verdade. Mas se Jesus tivesse respondido, Pilatos entenderia. Pois não foi ele o juiz covarde que condenou o inocente por medo de César, imperador? Era Tibério César naquele tempo. Entretanto, no mesmo Evangelho, segundo João, na sua célebre oração sacerdotal, capítulo 17, versículo 17, disse Nosso Senhor: santifica-os, Pai, na verdade, tua palavra é a verdade. Aí está a prova, prossegue Zarur, de que a Bíblia, e naquele tempo só havia o Antigo Testamento, é a palavra de Deus. Assim fica definitivamente provado que laboram em erro todos que negam ou vetam o Antigo Testamento, considerando obsoleto, superado e inútil. Quando o próprio Cristo exalta a Sagrada Escritura afirmando: a Escritura não pode falhar. Diante de tudo isso, está claro que a verdade é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, com o Velho e o Novo Testamento, em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo. Aqui está. Vamos voltar ao Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, volume 2. Mas eu digo aqui, voltando ao trecho, mas pela força dos fatos e pelo caminhar da verdade, isso vai acabar. Jesus não ser devidamente estudado nas cátedras das universidades, das academias, das associações, não sob o prisma do deboche sofisticado. Mas prosseguindo, o mundo reconhecerá o extraordinário valor de Jesus
expresso na Bíblia Sagrada, mas não quando lida ao pé da letra. Paulo apóstolo advertia que a letra mata, o Espírito vivifica. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Portanto, para realmente se reconhecer Jesus, a Bíblia tem de ser lida e entendida em espírito e verdade, à luz do novo mandamento do Cristo, como prega a religião de Deus. Para terminar, mensagem às mentes libertárias. Quantos já alcançaram que um pensador libertário como Jesus não pode ficar aprisionado entre quatro paredes de um templo, por mais venerável que seja? Os religiosos convictos e os cultores do pensamento criador sem algemas de qualquer espécie, os homens de mente aberta, compreendem isto perfeitamente. Desejam ver a excelente influência altruística de Jesus iluminar todos os setores da sociedade. Não podem abrir mão de tão extraordinária e sublime competência. Senão, para que cristianismo? Ora, Jesus é infinitamente maior que todas as grandes personalidades que passaram pelo mundo, transformando-o. Gratos pela simpática atenção de todos e até a próxima vez.